vou atender. Alô? 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 Oi, Diran! Aqui é o Leandro, da Igreja Evangélica dos Irmãos Armênios. Tudo bem? Você não sabe falar em armênio? Ih, armênio? Agora você me pegou, hein? Armênio eu só sei parev, surre, que é tá caro, lermedjun, da minha tia Orip, serve? Você sabe que aqui família é em armênio. E os corinhos da igreja, né? Voski Karichov, com pena de ouro escrito está. Parev Diran. Quem é você? Eu sou o Leandro Carabete. O quê? Leandro? Quem é Leandro? Eu sou neto da Alice, filho da Regina. Ah, você filho da Regina? Oh, grande! Filho do Paulinho, irmão da Ju e sobrinho da Maró, da Cris, do Moisés, do Cláudio. Mas, a igreja toda é minha família, porque até hoje eu chamo todo mundo de tio. Tio Osana, tio Garô, tio Antranik, tio Ricardo, tudo é uma família. Espera aí, você é filho da Regina? Meu, não posso acreditar. Porque você é bisneto de um grande ancião e fundador dessa igreja. Ah, você não sabia? Ah, bom. Então agora você está sabendo. Poxa, que honra ouvir tudo isso. Como você vai, filho? Você já cresceu? Eu era bebezinho. Na minha apresentação, tive a honra de o seu pai estar lá junto com o tio Pascoal, na minha apresentação. Ele até pôs assim a Bíblia na minha cabeça, acho que era para ver se já entrava desde pequenininho. Que bênção, rapaz. Diga para mim, o que você está fazendo, o que você está falando? Esses dias, reunindo esses testemunhos dos 90 anos, eu tenho ouvido falar muito de você. As pessoas não esquecem as suas aulas da escola dominical até hoje, a forma como você regia, os corinhos na escola dominical. Peraí. O quê? Se eu acreditei no que eles estão falando? Claro que acreditei. Os frutos estão aí. Peraí. Graças a Deus por toda essa obra. Quanta gente impactada, né? Crianças, adolescentes, o Grêmio, você, o tio Pascoal. Que dupla, hein, que vocês eram? Tipo Batman e Robin. Ou como tá na moda falar hoje em dia, vocês eram os casca de bala. Casca de bala, É isso aí, a gente quer muito te ouvir. É que eu tô fazendo entrevista agora, tô gravando pra igreja. Vai dar uma entrevista? Agora eu entendi por que o pessoal falou que você parecia o Silvio Santos do domingo. Pois é, pessoal, parece que a gente tá se falando ao mesmo tempo, mas não. Eu pedi um vídeo pro Diran dar o testemunho e ele me mandou e já começou fazendo esse teatro. Eu que fiz essa edição fingindo que eu tava falando com ele ao mesmo tempo. Se ele fez essa encenação para esse vídeo, imagina o teatro que ele fazia contando as histórias da Bíblia para as crianças de um jeito tão real. Muito marcante. Vamos relembrar tudo isso? Você quer me ligar daqui um pouquinho? Depois nós conversa? Um beijo para você. Tchau, tchau. Tia Lúcia, a senhora tá com quase quantos anos já? Quase 90. Quase 90, então igual a igreja, 90 anos. Eu era pequenininha, tinha resmete, sentavam no chão. Minha mãe me levava, o vô, meu pai. Dia de semana eram as senhoras. E minha mãe levava nós todas, as filhas. E sentavam no chão. Falavam Mirden no chão. Não tinha cadeira, nada. Lá no resmete, ali mesmo. Nossa, eu tenho umas saudades do meu tempo de infância. Minha mãe logo de criança, já começava a levar na igreja. Naquela época, a igreja e a minha casa eram vizinhas, lá no Imirim. Então a gente sempre estava lá junto com a igreja. E as senhoras faziam oração? Como era? Faziam as senhoras antigas, né? Tinha o culto das senhoras.
E minha mãe sempre levava nesses cultos de senhoras. É misturado, criança, nós é misturado com as senhoras. E eu me lembro disso aí, era um negócio muito interessante. E elas cantavam de uma maneira tão sentimental que eu ficava lá fora sozinho e elas choravam. E eu chorava junto lá fora. Olha, você sentia algo diferente. Era muito emocionante. Eu gostaria de contar um testemunho da minha esposa Astrid. Ela contou para mim que quando ela era criança, morava bem em frente da igreja aonde esses anciões, os fundadores dessa igreja, reuniam para cantar, estudar a palavra. Então, quando elas cantavam de manhã cedo, domingo, minha esposa gostava e esperava todo domingo. Ela ouvia com muita alegria, levantava da cama. E então, tia Lúcia, você viu a igreja desde o comecinho. Como foi? Desde o começo. Eu lembro desse período aí, viu? Incrível. Olha, que bênção. E aí você viveu então toda a sua infância, adolescência, Isso. vizinho da igreja. Vizinho da igreja. E o seu pai gostava de ir também no Rasmet? Nossa, meu pai era primeiro. E o que o seu pai sempre falava? Era ele que era o irmão Aleluia? Era Porque ele sempre falava Aleluia? muito aleluia, aleluia. Toda mão ele falava, para Deus ele chamava mesmo, aleluia. Até na rua havia gente, amigos, conhecidos, aleluia. Ele evangelizava todo mundo na rua? Todos. Quem ele via, aleluia, ele falava. Então era o pai da senhora, Eram aquele meia dúzia, os irmãos que fundaram a Igreja Evangélica dos Irmãos Armênios, dos quais Moisés Bireder, Valtevar Bireder, Krikor Bireder, Avok Bireder, Hayk Bireder também. E Moisés Bireder, acho que era junto. São esses anciões que estavam reunindo, com algumas irmãs anciãs também, estavam reunindo para iniciar uma obra da Igreja Evangélica dos Irmãos Armênios. Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja e, no nosso caso, a gente também pode dizer que o genocídio não parou a igreja. Lá em 1915, o Império Turco Otomano matou mais de 1 milhão de armênios e tentou obrigar vários deles a negar a sua fé. Mas Vochmek Garnagenal Diroche Yegehetsi. como a Karina acabou de cantar, ninguém pode parar a Igreja do Senhor. Os armênios do passado tiveram que deixar tudo para trás na perseguição. Tiveram que deixar casa, bens, dinheiro, mas o bem mais precioso estava dentro deles, Jesus. E foi com a força dele que eles prosseguiram, se espalharam por outros países. Famílias chegaram aqui no Brasil, como a família do pastor Garabet. E aí desembarcaram, se reuniram e recomeçaram a igreja. Quando nós chegamos aqui no Brasil, 1955, aqui eram os irmãos que fundaram a Igreja Evangélica dos Irmãos Armênios, porque só faltava aqui em São Paulo, porque a Argentina tinha, Uruguai tinha, e o mundo inteiro tem a Igreja Evangélica dos Irmãos Armênios. Aí, quando nossa família chegou aqui no Brasil, 1955, como disse agora, nós começamos já a ativar a igreja, começando com a escola dominical. Tipo escola dominical, acho que ela fazia, a mãe da Uribe. ensinava as crianças. Ensinava, nós éramos tudo criança.
Depois aí teve o lance lá da escola dominical, uma irmã chamada Oriort Meli. E ela sempre falava, me pegava para levar para a escola dominical. Aí um dia o Corinthians ia jogar e a escola dominical era à tarde, se não me engano, às 2 horas da tarde. E eu era fanático corintiano, né? O que eu bolei? Falei para minha mamãe, eu estou com dor de cabeça, eu vou dormir. Justo na hora que ela ia passar, a Gertmeri. Você estava enrolando ela. Estava enrolando ela. Onde está o Moisés? Uremofsessa. E minha mãe respondeu, ele está dormindo. Gabargigor. Tá bom, desceu e foi embora. E eu fiquei. E eu falei, legal. Aí levantei, tudo contente. Que ia pro Corinthians. Pessoal, revelações hoje com o tio Moisés. Olha, essa foi uma travessura grande, né? Foi. Tá muito bom. Ela fala, pai da senhora gostava de levar todas as filhas e filhos. Nossa, a gente fugia dele. Mas como os vizinhos ouviram, vizinhos brasileiros ouviram, começaram a vir. Chegou bastante crianças e começamos a ensinar eles em salmos, corinhos. Eu lembro que um dos anos que eu peguei Salmos 23, o Senhor é meu pastor em armênio, dere improvivo-se, e nós terminamos esses salmos inteirinho. Os filhos dos brasileiros e os armênios falavam junto os salmos em armênio final do ano. Aí comecei a trabalhar junto com nosso irmão grande, amigo, irmão, pastor Pascoal. Começamos a trabalhar junto. Aí a igreja cresceu, as crianças cresceram, começamos o trabalho no meio dos adolescentes, jovens. Fizemos muito trabalho mesmo. Comecei a participar, talvez com 10 anos, começando pelo Grêmio, contando com a dedicação do irmão Garabet Topalhan, do seu filho Diran, do irmão Pascoal, e realmente a igreja ocupou um lugar especial na minha vida. E lá, recebendo alimento espiritual, recebendo orientação, recebendo ensinamentos, até que um dia, talvez antes dos 12 anos, eu entendi que eu era um pecador e entreguei o meu coração para Jesus. Os tempos, os anos voaram e a igreja ocupou um espaço muito importante na minha vida. Além de poder participar nos cultos às segundas, quartas e sextas-feiras, além do sábado e do domingo, ou seja, a nossa participação na igreja e na vida da igreja era quase que diária. Acampamentos, retiros, sabe? Então, o trabalho cresceu. Nesse momento, eu ficava no púlpito e começava anúncios, os corinhos, leitura, e traduzia português para o armênio, para aqueles anciões que viviam e viveram naquele tempo. E lá na igreja eu tive a oportunidade de poder colocar em prática tudo aquilo que eu aprendia dos meus irmãos mais experientes e que estavam cuidando da minha vida, cuidando da minha história ali naquele local. Lá conheci amigos, lá conheci aquela que seria a bênção de Deus na minha vida, formamos família e lá também tive oportunidade de criar meus 4 filhos nos bancos da igreja velha e também uma parte na igreja nova. A igreja começou a crescer mais ainda. Então, olha, nós tivemos naquele tempo 5 pastores. O pastor Garabete, que é meu pai, pastor Pascoal, pastor Alberto,
pastor Aslan e o pastor Arthur. Nós tivemos 5 pastores. Aí, reunindo tudo, então resolveram fundar uma missão evangélica. Missão para trabalhar, para ganhar mais almas. Para mim, a nossa igreja atual, onde nós iremos comemorar os 90 anos, é um presente que Deus deu pela fidelidade da nossa igreja com a obra missionária que começou no ano de 1962. A igreja resolveu construir uma igreja nova, porque já não cabia mais no local. E não podemos falar da construção sem falar de Deus. Quando a gente pensa em milagre, geralmente a gente imagina um cego que começou a ver, um paralítico que começou a andar, mas existem outros tipos de milagres e eu sempre entendi que a construção desse templo foi realmente um milagre de Deus. E eu aprendi também que Deus levanta pessoas. Deus usa pessoas. E quando nós estávamos pensando em sair daquele local e ir para um local maior, um local melhor, Deus prepara uma moça que foi aluna da escola dominical, chamada Maria Ani. E tem um hino que me emociona muito, que diz: eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. E ela presenteia a igreja com uma planta com um desenho de uma igreja que era realmente completamente fora daquilo que nós imaginávamos. Fez o projeto com muita boa vontade, ajudou durante a construção também. E Deus tem me usado para muitas obras muito lindas. E mais eu posso dizer com certeza que o projeto da igreja foi a mais gratificante de todas. Projetar a Casa do Senhor foi um privilégio indescritível e uma honra que eu vou levar para sempre no meu coração. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Eu fiz parte dessa equipe para procurar um terreno para a construção. Achamos. Mas agora já temos a planta, e o terreno, e o dinheiro. Ou talvez eu esteja errando a ordem. Mas a igreja toda se uniu. Com as senhoras, a senhora preparava doces, né? Pro bazar da senhora. Fazia muito simite, né? Simite. Que é? E o doce de semolina? Todo mundo gostava? Semolina. Todos gostavam. A Lídia fazia também. Legal. E aí? Na igreja, nos bazar, né? E durante muitos anos foi assim. E foi essa fidelidade, ao meu ver, que Deus honrou e nos deu um templo que nós não teríamos condições econômicas de construir. Compramos. E eu participei todo. Inclusive participei do projeto. Foi um projeto muito bonito, lindo. Porque Deus que encaminhou os fatos, as coisas e principalmente as pessoas até que fosse possível a construção e a inauguração do templo. A igreja começou a pensar e começou inclusive a arrecadar fundos para a construção lá no ano 1969. Eu era recém-chegado, lembro dessa data porque eu era recém-chegado no Brasil e a igreja começou então a arrecadar fundos para a construção. E durante esses anos muitas pessoas trabalharam, muitos fatos aconteceram. E sabe aquele versículo que fala que Paulo plantou, Apolo regou, mas foi Deus que fez a planta crescer? Assim foi com o novo templo.
fez um doce para o bazar. Outro desenhou o projeto da arquitetura. Outro carregou um saco de cimento. Outro foi lá dar o apoio moral com a oração. E Deus fez essa planta crescer. Por isso que a história com Jesus, a nossa história com Ele, é sempre repleta de novos começos que Ele constrói. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. E a maneira do Arthur e Aniquian estar envolvido também foi essencial para isso. E também o irmão Arthur e Aniquian, que trabalhou antes de começar a construção, e depois da construção posso dizer que praticamente ficou o tempo todo aqui, não só dirigindo a obra, mas também literalmente pondo a mão na massa. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Antes da inauguração, logo na compra do terreno, tivemos um momento muito especial, que foi a pedra fundamental. Irmão Garabed mais uma vez estava ausente do Brasil, sendo bênção em outros lugares do mundo. E a irmã Verkin, representando o seu marido, colocou uma Bíblia lá naquele local. Foi um projeto muito bonito, lindo, que hoje estamos gozando. Só que é uma pena, eu não pude participar na construção e teve que, de longe, ouvir, assistir, e no término da construção, Deus me deu uma grande oportunidade. Estava aqui em São Paulo o pastor Juan Equizian. Eu fui encontrar ele nesse novo templo. Entrei junto com ele na igreja, ajoelhei junto com ele bem no meio do corredor e nós oramos junto. Eu lembro, orei a Deus para Deus abençoar esse templo, abençoar essa igreja nesse novo local, que Deus faça que a igreja evangélica dos irmãos armênios ganhe muita alma para Cristo. Encerrei a minha oração junto com o pastor Equizian. Deus honrou e nos deu um templo que nós não teríamos condições econômicas de construir. Mas a igreja não é só paredes. A igreja é fundamentalmente relacionamento e ensinamento. É uma igreja que moldou a vida de tantas pessoas, principalmente a minha. As bases que eu tive da minha família, as lições que eu aprendi aí desde muito criancinha, foram essenciais para a minha jornada. Eu lembro com carinho da orientação do Garabed Bireder. Eu li a Bíblia todos os dias à noite e ele me falou, não, você tem que ler de manhã, que é o alimento do seu dia. Então, esse hábito eu levo até hoje, eu leio a Bíblia e oro todos os dias de manhã e lembro com carinho dele. Olha, vale a pena. Eu imagino o seguinte, um dia lá no céu nós estaremos todos juntos
E se nós tivermos a lembrança da terra, nós vamos ouvir muitos testemunhos assim. Eu aceitei a Jesus Cristo através da meu dia. Isso vai ser maravilhoso, sabendo que tudo aquilo que fizemos deu fruto, deu resultado e muitas almas foram salvas. Amém? O meu trabalho aqui na Igreja Evangélica dos Irmãos Armênios durou 30 anos. 30 anos dei minha vida, trabalhei no púlpito direto, nos jovens, na escola dominical da cidade, na missão. Eu fiz tudo o que Deus ordenou. Mas eu tive que partir. E a palavra de Deus foi comigo. Deus foi comigo. No 2 Crônicas 31, versículo 8. Deus estava comigo. Nisso, até hoje, levou 40 anos. Deus me acompanhou. Eu ainda trabalho na obra de Deus, mas meu coração para a Igreja Evangélica dos Armênios ficou lá. Nisso, eu quero encerrar a minha palavra. Eu dou graças a Deus e eu louvo a Deus para a Igreja Evangélica dos Irmãos Armênios. Nunca esqueci de coração. Igreja Evangélica Irmãos Armênios, eu te devo muito e te sou muito grato. Sou grato a todos os irmãos que ministraram a palavra, com as quais eu pude crescer espiritualmente. E que Deus possa abençoar todos aqueles que durante 27 anos, ajudaram na construção até a inauguração. Deus abençoe a todos. E ficou até hoje tudo isso. Ficou, graças a Deus. Glória a Deus. Ou como diria o pai da senhora, aleluia. Aleluia, é. Der Jesus Christos ano novo, o cam shur haverulu, inisun erort daretartse, meri yerpairutian yegeretin. Em nome de Jesus Cristo, eu venho desejar um grande aniversário de 90 anos da Igreja Evangélica dos Irmãos Armênios aqui em São Paulo. Fiquem alerta, fiquem trabalhando na obra de Deus, que vocês vão ver o fruto do seu trabalho.